Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira, hoje, dia 8 de janeiro do ano de 2025? O ano de você viver os teus sonhos sendo realizados. Tudo que eu posso sonhar, eu também posso realizar, se você o assim o acreditar, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele irá voltar para levar a tua igreja lavada e remida em nome do Senhor Jesus. Como é que você está? Você está preparado ou você está se preparando? O Senhor nos ensina que eu e você devemos andar preparados. Precisamos andar todo instantes preparados. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje, meu amado, minha amada, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, que diz assim, 2 Samuel 12, capítulo 15, vamos ler 15. Então, Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temia os servos de Davi de informar de que a criança era o quê? Morta. Porque dizia, eis que o estado, a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava o quê? Ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é o quê? É morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns aos outros. Entendeu que a criança era o quê? Morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou-se de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, e puseram diante dele, e ele fez o quê? Ele comeu. Disseram-lhe seus servos, o que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadeça de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltará mais para mim. Então Davi veio a Betseba, a consolou e deitou-se com ela, e teve um filho, de quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou na mão do próprio profeta Natã, e este chamou Gesidias por amor do Senhor. Vocês observam, meus queridos, minhas queridas,
que aqui Davi, quando soube que a criança estava enferma, ele fez o quê? Ele se prostrou com o rosto em pó, jejuou ao Senhor. E nós estamos falando de quem? De Davi, este mesmo que teve a vitória com o gigante Golias. Nós estamos falando de Davi, deste mesmo que derrotou o leão. Nós estamos falando de Davi, deste mesmo que derrotou o quê? O urso quando ele pastoreava as ovelhas de quem? De seu pai. E este mesmo Davi teve bastante vitórias, mas chegou um momento na vida de Davi que Davi perdeu, que Davi ele não teve mais o que se fazer. Quem é de vocês que neste momento me assiste que gosta de perder? Quem é que gosta de perder? Ninguém, né? Mesmo em disputa, brincando, sem valer nada, nós não gostamos de perder. Nós ficamos muito nervosos quando perdemos, nós ficamos muito irados quando perdemos, porque nós não queremos perder absolutamente o quê? Absolutamente nada. Nós não estamos preparados para perder, não. Talvez você me diga, meu amigo, minha amiga, que este ano que passou, 2024, você tenha perdido muitas coisas. E aquilo que você não realizou no passado, o Senhor irá contigo para que você venha a realizar. Davi errou quando era para ele estar na guerra e ele estava onde? No seu palácio e avistou quem? A Betseba. Betseba, e ele mandou-a chamar e pôs o seu soldado de linha de frente, Urias, para morrer no combate de guerra, porque ele não queria que o quê? Que ele viesse saber que o rei se deitou com quem? Com a sua mulher. E é um pedido do rei naquela época, não poderia se negar. E então o rei cometeu este grande erro em deitar-se com Betseba. Como eu e você também já cometemos muitos erros e o Senhor, ele foi fiel e poderoso para nos perdoar. Porque se a misericórdia do Senhor não fosse conosco, meu amado, o que seria de nós? E diz assim: buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi, e vindo passar a noite o quê? Prostrado. Davi, ele passou a noite prostrado, pedindo ao Senhor que talvez desse uma chance para aquela criança, para que ela vivesse. E olha só que interessante aqui, meus amados, olha só. Buscou Davi e jejuou, passando a noite prostrado sobre a terra, em humilhação perante ao Senhor. E ele, sabe o que ele fez? Ele se arrependeu dos seus pecados, mas teria de enfrentar o quê? As consequências do seu delito. A Bíblia nos ensina que tudo aquilo quanto o homem plantar, certamente ele vai o quê? Colherá. O Senhor perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, perdoa. Só que através do nosso delito, nós vamos ter as consequências que eu e você vamos ter que pagar, vamos ter que enfrentar. Talvez você me diga, mas pastor Fábio, eu estou passando por este processo e eu não fiz absolutamente nada. A Bíblia não mente, não. A Bíblia de Deus, ela é verdadeira. As palavras do Senhor que proferem sobre a minha vida e a sua vida, ela é verdadeira. O Senhor não mente para nós, não. Eu e você que mentimos muitas vezes, mas Deus não. Deus jamais ele vai mentir para mim, para você. Jamais Deus vai falar algo que não vai fazer diferente de nós. E nós precisamos estar atentos. Então os anciões da sua casa chegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Davi não quis, não queria ficar no canto dele. Eu estou em comunhão com Deus. Mas chegou ao 7º dia que a criança fez o quê?
a criança morreu. E os servos não quiseram contar diretamente a Davi e ficaram cochichando. E o Davi percebeu que os servos estavam cochichando e ele disse: certamente a menina morreu a menina. E os servos disseram para ele: sim, ela está morta. Davi fez o quê? Davi se levantou, ungiu-se e foi à casa do Senhor. Porque você, quando passa por lutas, ao invés de você chegar-se até a casa de Deus, você faz ao contrário. Muitas vezes, você servia a Deus, você até conheceu a Deus, e você que servia a Deus na sua igreja, neste momento que você passou por dificuldade, você fez ao contrário. Você saiu da casa do Senhor porque achava que a casa de Deus não estava adiantando. Não faça isso. Olha só o que Davi fez. No momento difícil da vida dele, ele levantou-se, ungiu-se e foi à casa do Senhor. E diz mais, Davi levantou-se da terra, ungiu-se, mudou de vestes também, entrou na casa de Deus e murmurou. Foi isso que Davi fez? Não. Davi o adorou. Davi adorou ao Senhor. E os servos de Davi ficaram perguntando: quem é este que, quando a criança estava doente viva, jejuou, postou o rosto no chão, e agora que a criança morre, ele se levantou e foi adorar a Deus? É assim que a nossa fé tem que estar. O livro de 2 Coríntios 13, 5 diz assim: analisai-vos a vossa fé. Analisai-vos a vossa fé. Examinai-vos a vossa fé. Ele pede para mim, para você, fazer o quê? Examinar como é que está a nossa fé. Será que você só adora o Senhor quando as coisas estão bem? Ou será que você adora o Senhor também quando chega a dificuldade? E eu e você precisamos adorar o Senhor a todo momento, a todo instante. Nós temos que adorar a Deus de todo o nosso coração. E os servos disseram mais. E depois de Davi voltar à adoração, diz assim: veio para onde? Para a sua casa. E pediu o quê? E pediu pão para comer. E puseram diante dele, e ele fez o quê? E ele comeu o pão. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, que nós estamos passando por momentos difíceis e nós revoltamos com Deus, achando que Deus nos abandonou, achando que o Senhor já não era conosco, achando que o Senhor tinha nos esquecido. Pelo contrário, o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele vai com você, homem de fé, homem valoroso. E olha o que diz aqui: os comportamentos de Davi após a morte da filha condisse aquilo que os seus servos pensavam que aconteceria. Jejuou normalmente, seguiu a morte de um ente querido, mas Davi o levantou-se e comeu. Como eu disse, o ano de 2025 é o ano dos seus sonhos, é o ano dos seus sonhos serem realizados. Mas para isso você precisa levantar da posição que você está. E você observa que depois disso, Davi ainda foi a Betseba e consolou a ela. Deus, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar estratégia, meu irmão, para essa dificuldade, para você ter forças para poder consolar quem está ao seu lado, em nome do Senhor Jesus. O 24 nos diz que então Davi veio a Betseba, consolou-se e deitou-se com ela, e teve um filho de quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Talvez você já tentou uma vez, não deu certo. Na segunda vez, o Senhor, Ele está contigo, em nome de Jesus. Vai nessa tua força, homem valoroso, mulher valorosa, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha, Deus do impossível, sabemos, meu Pai,
que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Olha que exemplo que Davi nos deu. Davi, ele errou como nós também erramos, meu Pai. Davi, ele reconheceu o erro dele e prostrou e jejuou por causa da sua filha. Mas ali ao 7º dia, Senhor, a criança morreu. Então Davi aqui nos ensina, ele levantou-se, trocou de vestes, se ungiu e foi até a tua casa te adorar. E depois de adorar o Senhor, ele voltou para casa e pediu o pão para comer. E os servos o trouxeram e ali ele o comeu. E muitas vezes, Senhor, quando passamos por lutas, por dificuldade, a primeira coisa que nós deixamos é de ir à tua casa, te buscar, achar que o Senhor já não é mais conosco. Ali como foi a mulher de Jó. Jó, quando chegou no seu estágio de se coçar com cacos de telha, a sua mulher disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse àquela mulher: mulher, fala como uma louca. E é verdade, meu Pai. O prazer do Senhor é quando nós estamos bem, porque quando chega as lutas, Pai, nós queremos deixar. Como se o Senhor fosse culpado de algo. Não, o Senhor não é culpado de nada. As nossas consequências, as nossas atitudes, os nossos delitos, os nossos erros, é quem nos leva à perdição. Porque a tua boa vontade, ela é perfeita e agradável, Senhor. E nós te louvamos, ó Pai. Nós te engrandecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Um beijo no seu coração. Que o Senhor possa te abençoar no decorrer deste mês, deste ano, te trazendo boas novas em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda suas mãos assim, que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos sempre. E você que crer, diga amém. Vem cá, me dá um abraço. Sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Beijo no coração, Deus abençoe, saúde e paz.